Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, o professor Eduardo Tanaka, e vamos dar início à Lei de Improbidade Administrativa. Bom, quando eu vejo uma foto como essa, o que você pensa aí? Né? Eu tenho certeza que você deve ter pensado em uma palavra, tipo safadeza, corrupto, safado, cachorro sem vergonha, tá levando dinheiro aí por fora, tá levando propina. Né? Então, quando a gente vem a estudar a lei de improbidade administrativa, o que seria improbidade aqui, segundo aqui o dicionário jurídico, ele fala que improbidade, ímprobo é o mal moralmente, é o incorreto, o transgressor das regras da lei da moral, ou seja, é o cachorro safado sem vergonha, não é verdade? Né? É o desonesto, o mau caráter, se você pegar no dicionário, má índole, desonesta, pessoa que... E quando eu falo de improbidade administrativa, é o desonesto com o quê? Com dinheiro público. É o desonesto com dinheiro do povo. Né? É desonestidade de quem lida com os bens de dinheiro público. Então, tendo aí essa noção do que é uma improbidade administrativa, vamos começar aqui a falar sobre a nossa lei. Né? Se você pegar a lei, ele fala, dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha o que diz a Constituição Federal. Está lá, ela fala que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos. Ah, tá. Então, se eu pratiquei um ato de improbidade administrativa, se eu roubei da administração pública, por exemplo, né? Então eu vou ter os direitos políticos suspensos, perda da função pública, se eu sou agente público, né? E indisponibilidade dos bens. Ó, se eu tirei o dinheiro da administração pública, né? Eu vou ter meus bens disponíveis para garantir o quê? Para garantir o ressarcimento ao erário. O erário seria o quê? Os cofres públicos, né? E, lógico, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Né? Então, quer dizer, além de pagar, tem que devolver, perder os meus, suspender os direitos políticos, perder a função pública, né? Ainda eu vou sofrer, provavelmente, uma ação penal. A ação penal a gente lembra de cadeia, não é verdade? Muito bem. E aí, na forma e gradação. Ele fala prevista em lei. Em que lei? Está nessa lei aqui, 8.429, a nossa LIA. LIA é a Lei de Improbidade Administrativa. Beleza? Então vamos aqui começar com o artigo 1º, que diz assim, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará, é proteger, né? A probidade, né? A probidade é a moralidade aí, né? Falando aí lato sensu, na organização do Estado, no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei, né? Então ele quer o quê? Essa lei vai servir, vocês vão ver, né? Vocês vão estudar, e dá para imaginar que essa lei vai o quê? Proteger a administração pública, proteger os bens do Estado e tudo mais, né? E aí nós começamos no parágrafo 1º desse artigo, nosso primeiro artigo, né, que diz o seguinte, considera-se ato de improbidade administrativa condutas dolosas, grave bem essa palavra, dolosas, praticadas no artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Bom, nós vamos ter aulas exclusivas sobre esses artigos, né? Então, por exemplo, o artigo 9º fala sobre enriquecimento ilícito, né? Foi lá o agente público e surrupiou o dinheiro da administração e ele enriqueceu ilicitamente, ilegalmente, né? Então, onde nós vamos ter isso aqui escrito? Vamos ter nesses artigos, né? As condutas dolosas. Que é dolosa, Tanaka? Dolosa eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Olha aqui, o próximo parágrafo, ele fala aqui, ó, considera-se dolo. O que é dolo? É a vontade. Vontade de fazer mal,
vontade de surrupiar ali a administração, no caso, né? Considera-se o dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado lá nos artigos que nós vamos estudar, né? Onde fala sobre enriquecimento ilícito, né? Os atos em que você causa prejuízo à administração, né? Então, a gente vai ver um por um nas aulas seguintes, né? Então, ele está falando, ó, não basta apenas a voluntariedade, a vontade da pessoa, do agente que surrupiou da administração, mas ele quer, além da vontade livre suficiente, ele quer o quê? Alcançar o resultado ilícito. Ele quer realmente praticar algo fora da lei, né? Então, pessoal, presta atenção aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre culpa e dolo. Tanaka, mas eu tenho que estudar isso aí. Olha, já caí em concurso público, né? Ah, mas no meu concurso não cai nada sobre culpa aí, sobre dolo, não tem nada Mas olha, pode vir assim uma questão. Não é porque não está na letra da lei que você não tem que saber de alguns conceitos básicos, mas são bem tranquilos, né? Qual que é a diferença entre culpa e dolo? Né? Bom, tenho certeza que sem querer você já pisou no pé de alguém, ou alguém já pisou no seu pé, não é verdade? Sem querer, foi sem querer, beleza. Isso seria uma culpa, né? Opa, desculpa, foi culpa minha, pisei no seu pé. O dolo não, é quando você quer realmente praticar o ato, quando você, né, você deseja aquilo, você foi lá, estava brava com seu namorado e pisou no pé do seu namorado ali de propósito, com dolo, para fazer ele sentir dor. Né? Então é mais ou menos isso. Quando eu falo em culpa, a gente vai pensar isso aqui, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. Né? Quando eu piso no pé de alguém sem querer, foi minha imprudência, ó, foi sem querer, foi minha imprudência, eu deveria ter tomado cuidado, mas não tomei. Né? Quando a gente fala em negligência, né, eu deixei de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Né? Por exemplo, imagina que eu sou um motorista de um carro e não falo para as pessoas... não falo para as pessoas colocarem um cinto de segurança, né? Uma negligência. Eu como motorista no carro, tenho que falar para todo mundo, ó, coloque o cinto de segurança, porque se acontecer alguma coisa, né? Vocês estão protegidos e se acontecer, vocês estiverem sem o cinto, eu sou o negligente, né? Eu sou o culpado, porque eu deveria ter falado para vocês colocarem o cinto, certo? Agora, no caso de imperícia, é a pessoa que não tem a perícia para fazer determinadas coisas. Por exemplo, imagina que eu vou dirigir um carro, mas não tenho carteira de habilitação. Então, qualquer acidente, a culpa foi minha, porque eu sou um imperito, eu não tenho habilitação para dirigir aquele carro. Né? Então, culpa é negligência, ou imprudência, ou imperícia, ou a combinação desses três fatores aí, ou dois fatores que tem aqui. Né? Esses três ou dois fatores, ou separadamente. Agora, dolo não. É a intenção de fazer, eu quero fazer, a intenção de prejudicar. Eu vou lá e faço mesmo porque eu quero, né? Foi quem, sem querer, querendo, eu quis mesmo prejudicar, quis mesmo praticar o quê? O ato ilícito, o ato ilegal. Beleza? Fica bem claro que tudo que nos tratarmos da lei de improbidade administrativa vai dizer respeito ao quê? Ao dolo. Grave bem essa palavra que nós temos muitos exercícios, é questão de concurso público, que ele fala, é bem claro, ó, tem que haver o dolo. Se ele fala, ó, tem que haver a culpa ou o dolo, não, porque culpa não. Para que caia nesta lei aqui, tem que haver a vontade, a intenção, a vontade de prejudicar, a vontade de surrupiar, por exemplo, a administração, certo? Legal. E aí, parágrafo 3º, ele fala, o mero exercício da função o desempenho das competências públicas sem comprovação do ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, tem que ter o ato doloso com fim realmente de praticar uma safadeza, fim ilícito, né, para que incorra nesta lei, na lei de improbidade administrativa. É lógico
que se a pessoa é culpada, ela pode sim responder civilmente, por exemplo, mas não vai incorrer aqui nessas penas que nós vamos ver, né, como perda da função, necessariamente, não necessariamente, né, pode até ser, né, como suspensão dos direitos políticos e assim por diante, tá? Multa, a gente vai ver esses casos aqui, tá? Mas fique bem claro que tem que ter dolo, com vontade de fazer. Eu pisei no pé ali, né? Eu tive realmente a intenção do quê? De prejudicar, certo? Vamos ver aqui como caiu na prova. Então dá um pause e tente fazer certo ou errado essa questão do CESP e SEBRASP, tá? Dá uma pausa e vamos corrigir agora. Ausência de ato doloso com fim ilícito no exercício da função pública afasta de imediato a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Exatamente. Se não houve dolo, né, vontade de fazer para praticar o mal, para praticar ilegalidade com fim ilícito, então não há que se falar em responsabilidade por ato de improbidade administrativa, né? Está certa a resposta, né? Isso aqui é uma questão bem atual. Outra questão, pausa aí e tenta ler e fazer, certo ou errado. Então vamos lá. Com base nas regras estabelecidas na lei da improbidade administrativa, julgue o seguinte item. O prejuízo causado ao erário, aos cofres públicos, né, em virtude da imprudência, não é caracterizado como ato de improbidade administrativa. Olha só o que ele fez. Ele não usou a palavra culpa. Ele usou o quê? A palavra imprudência. Por isso que eu falei que é muito interessante, muito importante você saber isso aqui, né? Quais são os componentes, né, da culpa. Então ele falou, olha, houve imprudência, ou seja, quer dizer que houve uma culpa, né, que a pessoa praticou algo sem querer, querendo, aconteceu, né, ele devia ter tomado cuidado, mas não tomou, né, e acabou praticando um ato ali por culpa, não por dolo. E aí, quando é culpa, vai estar enquadrado na lei de improbidade administrativa ou não? Não, só no caso de dolo, né? Só o dolo que enquadra, né, na lei de improbidade administrativa. Então aqui ele fala o prejuízo causado aos cofres públicos e na horário em virtude da imprudência não é caracterizado como ato de improbidade administrativa, tá certo? Imprudência, o que ele é? Imprudência é culpa. Então, coloca C de certo. Beleza? Muito bem. Então, vamos aqui ao parágrafo 4º agora, que diz o seguinte. Aplica o seu sistema de improbidade disciplinar nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Tá? Eu não vou aqui falar sobre os princípios constitucionais, está aqui na tela, se você quiser tirar um print aí, fica à vontade, né? Mas por quê? Porque nós tratamos esses princípios nas aulas de princípios, tá? Pega na minha playlist, tem aulas de princípios, tá? Do direito administrativo. Então dá uma lidinha não, dá uma assistida naquelas aulas. Mas eu vou falar meio por cima, isso aqui eles não vão perguntar assim, qual que são os princípios? Provavelmente não, né? A não sei que, obviamente, no seu edital cai os princípios, você tem que saber quais são os princípios, né? Mas está lá. A lei só cita os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, como, por exemplo, o princípio da legalidade, né? Legalidade é que nenhuma sanção pode ser aplicada sem que haja lei anterior que a defina, né? A tipicidade tem que estar lá, né? A conduta passível de sanção deve ser claramente descrita na lei. E retroatividade, uma lei mais severa não pode retroagir para prejudicar o administrado. Né? Talvez você tenha estudado isso no artigo 5º da Constituição Federal, Direito Constitucional. Proporcionalidade, né? Quanto maior a altura, maior o tombo. Né? As sanções devem ser proporcionais à gravidade da infração cometida. Motivação, decisões devem ser o quê? Sempre motivadas. Né? Lembrando que sanção, o que é? Punição, né? Sanção é punição. Né? E ampla defesa contraditória. Você pode usar tudo para se defender, para se contradizer, né, para contestar acusações, desde que esteja dentro da lei. Beleza? Bom, mas vamos aqui agora para o parágrafo 5º,
que diz: os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O que ele está falando aqui? Na verdade, está trazendo as pessoas que estão protegidas aí por essa lei de improbidade administrativa. Lá para frente, quando você estiver estudando o artigo 9º, artigo 10 ou 11, eles vão falar, olha, no artigo 1º, tem lá as pessoinhas que estão aí protegidas por essa lei. Né? Quem são as pessoas? É só a União? É só o governo federal? Não. Né? É a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, né? Bem como a administração direta, sim, e a indireta, a administração indireta. Né? Por exemplo, as autarquias, as fundações, sociedade de economia mista, as empresas públicas e tudo mais. Então, ele está realmente falando quem está aí protegido, né, por essa legislação. E aí, para o sexto, ele fala, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previsto no parágrafo 5º desse artigo. Está falando o seguinte, ó, onde tem dinheiro público, né? Imagina uma ONG, por exemplo, que cuida de crianças carentes, por exemplo, né? Que recebe dinheiro público, recebe incentivo fiscal, benefício, né? Então, também elas estão protegidas por essa legislação. Porque, olha, onde tem dinheiro público, se a pessoa foi lá, surrupiou dinheiro daquela entidade que recebe dinheiro público, então é lógico que ela está o quê? Pegando dinheiro público, né? Está praticando um ato de improbidade administrativa. Você tem que pensar mais ou menos por aí. Né? Vem cá, onde tem dinheiro público? Né? Só dentro da administração direta? Não, na indireta também. E só aí? Não. Tem alguns lugares em que o Estado, né, coloca dinheiro, injeta dinheiro, né, como é o caso, por exemplo, de algumas ONGs, não é verdade? Vamos lá, então, para frente. Para o sétimo, independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade administrativa ali, né, praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação, custeio, o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos. Nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Mesma coisa, né? Até nessas entidades privadas em que há dinheiro público, essas entidades são protegidas pela lei de improbidade administrativa também. Tá? Então, onde tiver dinheiro público, fique esperto, porque o agente tem que ficar esperto, por quê? Porque se ele cometer algum ilícito, ele pode estar aí sendo abarcado, né, pela lei de improbidade administrativa. Tá? Vamos lá. O parágrafo 8º é o seguinte, o parágrafo 8º está com eficácia suspensa pelo STF neste dia que eu estou gravando a aula para vocês. Tá? Então, a gente não sabe como que vai se desenrolar ainda, então vamos acompanhando qualquer coisa eu até vou atualizar aulas para vocês lá para frente, quando tiver alguma decisão do STF. Então, dá uma lidinha na lei como que está, né? Existe esse ADI, o 7236 do STF, que suspendeu, né? Mas eu vou explicar muito brevemente para você ter uma ideia, porque se cair num concurso público, né, você vai lá e marca certo, assim como uma questão que caiu, né, há poucos meses, em 2024, e caiu falando sobre o parágrafo 8º, tá bom? Então, olha lá, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente da divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência,
ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário, né? Ou seja, ele fala assim, olha, imagina uma situação de improbidade que alguns tribunais acham que está dentro dessa lei, outros não, alguns dos juízes acham, outros não, né? Mesmo que baseado em jurisprudência. Olha, se tiver dúvida, isso não vai ser configurado em improbidade administrativa, né? Se os tribunais tiverem dúvida, então não vai ser configurado em improbidade administrativa. Se estiver baseado em jurisprudência, né? Jurisprudência é o que pensam ali os tribunais superiores, né? Então, isso aqui está suspenso, vamos ver o desenrolar, mas pode cair no seu concurso como caiu. Olha aqui como caiu essa questão. Olha lá. Tenta parar aqui e fazer, né? Fez, vamos corrigir. Acerca do que dispõe a lei de improbidade administrativa, vamos ver. Julgue o próximo item. A ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei com base em jurisprudência configura ato de improbidade administrativa. Na verdade, não configura, né? Não configura ato de improbidade administrativa. Então, está errada a afirmação. Vamos ver mais uma questão também. Vamos ver se você acertaria esta questão, né? Tenta fazer sozinho antes de eu corrigir. Dá um pause aí. Julgue o item. Então, vamos lá. Julgue o item, considerando a nossa lei, a nossa LIA, né? Concorrer culposamente para indevida incorporação do bem público ao patrimônio particular constitui ato de improbidade administrativa. E aí, pessoal, o que você acha? Quando você pratica ato com culpa, vai ser ato de improbidade administrativa? Vai estar abarcada por nossa LIA? Né? Não, culpa não. A culpa é excluída só com dolo, com vontade mesmo, que aí vai cair dentro da nossa lei de improbidade administrativa. Então está errada essa questão. Vou marcar aqui para vocês, né? Opa, cadê você? Isso, aqui está errada a nossa questão. Beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva em nosso canal quando for inscrever-se. Sempre também clica no sininho para que você seja o primeiro a ser avisado. E assista essa aula dentro da playlist. Né? No final do vídeo tem a nossa playlist aí, vou colocar na descrição também, para que você assista a sequência de aulas sobre lei de improbidade administrativa. Essa é a primeira aula, aí nós temos aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante, para que você não perca nenhuma e fique craque, fique fera e gabarite. Se cair uma questão de improbidade administrativa, gente, é para você gabaritar. Beleza, pessoal? É isso aí, seguimos firmes e fortes na nossa caminhada. Eu sei que não é fácil, eu fui concurseiro, assim como vocês também, né? Vocês conhecem minha história, sou auditor fiscal da Receita, batalhei bastante para passar, né, no concurso, que é super concorrido, e hoje, há 20 anos, eu sou professor de concursos públicos já, aprovei milhares de alunos pelo Brasil afora, né? Tudo quanto é cargo, auditores fiscais, técnicos do INSS, analistas da Receita, né? Técnicos, analistas de prefeituras, de estado, e é sempre um prazer, é uma felicidade ver quando os meus alunos passam no concurso, porque assistiram às minhas aulas e estão empenhados, firmes e fortes. Beleza? Seguimos então na caminhada e bons estudos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.